Agradecemos todos que têm estado estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos essas bênçãos em Jesus. Amém. O tema da semana é Vivendo a Lei. Então, lei, se nós entendemos lei, a gente fica pensando que leis, né, é o decálogo, né? Mas, de fato, as leis existem em tudo o que Deus criou no universo. Lei significa padrões. Padrão é o que faz com que o sol, né, apareça todo dia, né? A lua significa que tem leis, né, que Deus estabeleceu para que isso aconteça. Senão, não iria acontecer. Então, a água, né, sempre corre em direção ao mar, também é uma lei, é um padrão que Deus estabeleceu. Então, lei, a gente tem que entender, são padrões que são estabelecidos e que mantêm aquilo acontecendo daquela forma, de forma, como diz, permanente ou de forma sequencial, né? Então, Êxodo 20, 22, 23, chega um momento que Deus fala, né, para Moisés assim: então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Então Deus está mostrando, relembrando a eles de algum fato que nós não tivemos essa oportunidade, né? Ouvir a voz de Deus, imagina, eles ouviram a voz de Deus. E Deus está dizendo: vocês viram que do céu eu lhes falei. Falou o quê? Não façam deuses de prata ao lado de mim. Ao lado significa, né, que concorra, esteja concorrendo, né, a adoração. Significa essa palavra ao lado aqui. Nem façam para vocês deuses de ouro. Então Deus, né, abomina qualquer representação dele, não importa a forma ou material que a pessoa use. Em Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve Israel, o Senhor, no original essa palavra é isso aqui, ó, YHWH, Yahvé. O Yahvé, nosso Deus, no original, Deus aqui está Elohim, é plural, é o único Senhor. Então, usando a palavra Deus, Elohim, né, que é plural, está dizendo que é só um. Deus plural, ou seja, que é mais de um, é o único Senhor. É por isso que a gente vai ter que entender a Bíblia depois, quando Jesus chega, em determinados momentos, diz: batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, Deus aqui, Elohim, é o único Deus, no sentido, né, de uma unidade. Mas se expressam, né, são conhecidos em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Romanos 16, 27 diz: ao Deus único. Então, a palavra novamente, Deus único. Ou seja, que nem significa que não existe outros. Então, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sábio seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Em Marcos 12, 29, fala assim: Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o próprio Jesus relembra que algo que Deus revelou para Moisés, né? No passado, né? Jesus está trazendo que só há um. A palavra única aqui é um mesmo, no sentido de um numeral. Eu já verifiquei já isso. Então está dizendo que não há separação, não há divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo, no sentido, né, de que há três deuses. Não, é um só Deus. 1 Timóteo 1,17 diz: ora ao Deus, ao Rei dos séculos. Então Deus, né, eu sou Rei de quase todo tempo, todos os séculos. Imortal. O único que é imortal é Deus. Invisível a nós, hein? Ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Então toda a Bíblia expressa, né, Deus no sentido, né, que é único, um só Deus. E João 17,3, Jesus também explica, né, o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então quando ele expressa aqui único Deus verdadeiro, aparentemente, né, ele não está entrando aqui, né, mas ele está entrando, porque Deus aqui é um título. Deus significa Elohim. Né? É o único Elohim verdadeiro, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus aqui está revelando, né, que também ele faz parte, né, mas também como ser humano ele foi enviado para garantir a vida eterna para mim e para você. Então, o plano da redenção, a gente tem que entender: Jesus torna-se humano, mas não deixa de ser Deus. Ele agregou a natureza divina à natureza humana.
uma coisa não negou nem impediu a outra. Então, a escola sabatina, a lição escola sabatina, dá uma explicação muito boa aqui sobre a questão, né, da aliança. Porque vivendo na lei, a lei só nós vamos viver somente na lei se nós fizermos parte da aliança. Diz no Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo, que por meio da conexão com ele poderia ter uma vida santa. Então não é a lei que nos capacita a guardar os mandamentos, é a conexão, é a comunhão com Deus que nos capacita a guardar a lei. Mas como os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana, Deus deu leis adicionais, chamada Código da Aliança, que na verdade era o que? Uma explicação do decálogo, dos 10 mandamentos. Então Deus colocou o decálogo como algo, né, amplo e depois detalhou, né, para Moisés, né, como seria a vida, né, no dia a dia, né, em relação à lei. Era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. Ainda hoje, por que nós temos que ler a Bíblia todo dia? Temos que orar para entender como se aplica a lei de Deus e os decálogos em nossa vida. Êxodo 24, 12 a 13 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então Deus, né, estabelece aqui para Moisés, né, a lei. Ele próprio deu a lei, ele próprio falou a lei, ele próprio escreveu a lei. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Em outro momento, com o povo de Israel, Deus fala aqui em Êxodo 25, 8, 9. Isso faz parte da aliança. Não somente Deus ia nos dar a lei, mas também ele fez uma aliança para ficar conosco. E diz aqui: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, o plano de Deus é o plano original que ele tinha para Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, eles se encontravam com Adão e Eva antes do pecado. Depois do pecado foi que ocorreu, né, essa separação. Para o bem da humanidade, porque se Deus aparecesse na forma, né, gloriosa dele, a gente ia deixar de existir. Então, conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim o mesmo farei. Então, Deus mostrou um tabernáculo. Esse tabernáculo representa, né, algo que existe no céu e também representa o plano da redenção. Todo o santuário representa o plano da redenção. Como Deus salvará, ia salvar a humanidade. Apocalipse 21, 3 a 5, você pode ver no futuro, Deus chega aqui e estabelece, né, a continuidade do que Deus falou para Moisés. Chega, fala para João, o apóstolo João, né, mais detalhes sobre o plano da redenção. Diz que ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Então Deus está prometendo que um dia esse tabernáculo, que no original é Shekinah, é a presença visível de Deus com os homens. E quem é essa presença visível de Deus? O próprio Jesus, né? Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então Jesus uniu tanto a divindade com a humanidade. Então Jesus passa, né, a garantir que esse plano aqui se concretize, Deus habitar conosco. Então Jesus vai habitar com a humanidade. Ele tornou-se o segundo Adão, e também, sendo divino, Deus habita conosco. Ainda diz mais: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, não vai haver mais lágrima, né? No sentido que não há a lágrima que nós temos, né, pela dor, pelo sofrimento, né? Você pode ter a lágrima da alegria, né, por outras questões, né? Não haverá mais morte. Então, Deus está falando que não haverá lágrima relacionada à morte. Que não vai haver mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Então, Deus vai restaurar, né, para o plano original, que era a não ter morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Então Deus vai alterar a realidade que nós vivemos. E aqui diz: porque e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Então Deus, a diferença entre Deus e nós, ou qualquer ser criado, é quando Deus fala uma coisa dessa aqui, ela vai acontecer. Quando ele diz: faço nova todas as coisas, elas vão acontecer. No momento que ele falar, elas vão passar a existir. Porque essa é a capacidade do ser divino. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, continuando aqui, Deus também explica mais leis, né, do dia a dia.
hoje as pessoas acham que essa lei não tem validade alguma, mas elas continuam tendo validade. Elas só eh, perderam o sentido de validade, porque como o povo de Israel não está existindo mais como nação governada, né, por Deus, então a aplicação dessa lei ela se perdeu, porque começou a existir reis e esses reis desobedeceram essas leis, né? Então elas se perderam. Mas quando Deus, né, restaurar tudo, a lei volta a ter vigor, porque Deus vai estabelecer o governo dele. Então, essas leis, a gente tem que estudar elas para compreender como Deus quer que nós vivamos, né, no dia a dia. Aqui diz, né, outro comentário da lição da escola sabatina diz: em sua misericórdia, Deus ensinou os juízes a lidar com as pessoas em situações relacionadas ao direito de propriedade. Direito de propriedade é um dom que Deus deu para o ser humano, não foi o Estado. Não é por causa da existência do Estado, não. Foi Deus que estabeleceu o direito à vida. A gente chama de direitos naturais: direito à vida, direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, liberdade de culto. Isso aí são direitos naturais. Não é um Estado que estabelece esse direito. Direito à vida, direito de propriedade, é Deus que estabeleceu para a humanidade. Então, aqui, os juízes tinham que lidar com as pessoas para poder tratar com essas questões. Diz que a Bíblia apresenta estudo de caso, indicando, por exemplo, o que se fazer se um boi atacasse o boi do vizinho. E aí a gente tem que entender, mas será se isso tem validade, se isso é bom? Às vezes a gente lê e fica pensando isso aqui, no contexto de hoje, a gente pensa que as coisas que acontecem e que Deus estabeleceu são ruins, né? Mas a gente tem que ver que essas leis foram estabelecidas no contexto do pecado. É no contexto do pecado que isso é aplicado. E se as pessoas roubassem um animal doméstico, né, e o vendessem, né? Se os animais pastassem no campo ou no vinhedo de outra pessoa, né? Se um item que alguém tomasse emprestado fosse roubado, ou se um animal alugado fosse ferido e morresse. Se nós lermos essas passagens, isso serve para nós hoje também. Os princípios que estão por detrás, né, dessas leis que Deus estabeleceu, serve para mim e para você. Aqui, por exemplo, diz em Êxodo 22, 16, 22, ó, se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Então Deus estabelecia que se o homem tivesse, né, relação com a mulher que era virgem e não tinha sido casado com outro, né, ele teria que tomar essa mulher como esposa. Se seu pai inteiramente recusar a dar, então o pai tinha autoridade, né, que Deus deu para o quê? Para impedir ou validar isso. Pagará ele, essa pessoa, né, que cometeu esse erro, em dinheiro conforme o dote das virgens. Então o pai podia recusar, né, porque a pessoa, ele podia ver que a pessoa era um tipo ruim, né, e ele diz: ó, não vou dar minha filha para essa pessoa, né? E aí ele tinha que pagar um dote. A feiticeira não deixarás viver. Feiticeiras são as pessoas que ensinam as pessoas a adorar falsos deuses. Deus já disse que elas não vão viver. E ele diz: não, mas hoje elas existem, vivem, mas na eternidade elas não vão viver. Então a gente tem que entender aqui que Deus está mostrando aqui questões que envolvem impacto eterno. As que continuarem fazendo feitiçaria vão deixar de existir para sempre. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. Então as pessoas que se envolvem, né, relações, né, sexuais com animais, Deus diz que essa pessoa vai morrer. Ela vai deixar de existir também. E para sempre. E o ex? Não, o ex, para Deus, o ex-feiticeiro, o ex, né, que está se envolvendo nessas coisas, Deus perdoa, né, e a pessoa segue outro caminho. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então Deus fala que morto, naquela época era morto, e hoje não é morto. Não é morto hoje, né, mas a morte aqui, a eterna, vai ser aplicada a essa pessoa. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Então Deus fala que a gente tem que acolher as pessoas que são estrangeiras. Não significa que seja um estrangeiro que queira lhe fazer mal, queira, né, lhe destruir sua vida ou destruir seu país, né? Mas o estrangeiro que está vindo buscar a oportunidade de vida, a gente tem que acolher, nem não oprimi-lo. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque hoje o Brasil está numa situação difícil, né? Prendendo viúvas, prendendo pessoas, né, que já idosas, né, tomando a aposentadoria de pessoas idosas, que muitas delas podem ser já viúvas, né,
ou podem ser órfãos, né? De pais órfãos também que estão recebendo, né? Então, Deus fala que isso a gente não deve se envolver nesse tipo de coisa. Êxodo 23, 6 a 8 diz: Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Então, Deus diz perverter o quê? É deturpar, modificar, manipular, né, o direito do pobre na demanda dele. De palavras de falsidade te afastarás. Então, Deus pede que a gente se afaste da falsidade. O que é a falsidade? É a mentira. Não matarás o inocente e o justo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com a função que nós estamos assumindo para a gente não se envolver com a morte de pessoas inocentes ou pessoas que sejam justas, ou seja, elas sejam inocentes. Pois não justificarei o ímpio. A pessoa que faz isso, Deus chama ímpio. Sabe o que é ímpio? É a pessoa que se opõe a Deus ou às leis de Deus. É o ímpio. Também suborno não tomarás, ou seja, não aceite suborno, ou seja, a pessoa tem um direito, você recebe um presente ali, você desvia o julgamento, desvia o direito daquela pessoa. Porque o suborno, Deus fala aqui, cega os que têm o quê? Vista e perverte a palavra das pessoas que são justas. Então, são coisas que estão sendo praticadas hoje e serve para nós hoje. Então, qual é o plano original de Deus para nós, para mim e para você? A gente não morresse, é que a gente não pecasse. Esse é o plano original. Mas nós vivemos em outra realidade. Então, Deus sabe disso e ele vai nos tratar para nos garantir que a gente faça parte de um novo céu e da nova terra, como ele falou lá. Né? Em Êxodo 23, 20 e 23 diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti. Anjo significa mensageiro. Às vezes o anjo está em minúsculo, né? Pode ser os anjos que nós conhecemos, né? Que tem asas, né? Que voam. Então. E quando às vezes o anjo está em maiúsculo, mensageiro, na verdade, é o próprio Jesus que vem, né? Representando a Deus. Então, eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenham preparado. Então, Deus envia anjos ainda hoje para nós nos proteger. Por isso que a gente escapa de tantas situações, né? Ele podia morrer, né? Passar por dificuldades maiores ainda do que nós já passamos. Guarda-te diante dele, Deus está falando aqui. Ouve a sua voz. Não o provoques a ira. Então, Deus diz que a gente pode provocar Deus a ira? Pode. Quando você comete erros e continua teimando, né, de forma de insubordinação em relação a Deus, Deus uma hora se ira. E ele, o que é a ira de Deus? É a aplicação da justiça dele. Porque não perdoará a vossa rebeldia, né? Quando chega a nível de rebeldia, Deus não perdoa. Porque o meu nome está nele. Então, o nome significa o quê? Caráter, natureza. Então, Deus está dizendo que aquele anjo, que é Jesus, o caráter, a natureza divina estava nesse mensageiro aqui. Que era um representante de Deus, né? Da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Se você seguir as palavras de Deus ainda hoje, se você ouvir a Jesus, o que Jesus revelou aos profetas, se você obedecê-lo e segui-lo, Deus vai ser inimigo dos teus inimigos e adversário das pessoas que são os teus adversários. Isso continua. Assim como os adversários de Davi, Deus, né, todos eles fracassaram. Os adversários de José, da mesma forma, de Daniel, ou seja, as pessoas que confiam em Deus, Deus uma hora vai atuar para proteger você. Mas, é como diz aqui, não sejamos rebeldes. Ouçamos a voz de Deus. Porque diz: Meu anjo irá diante de ti e te levará os amorreus, os heteus, os fariseus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e eu os destruirei. Então, Deus destrói o ímpio, Deus destrói. No final, quando Deus voltar, os ímpios vão ser destruídos. Deus não voltou ainda porque ele está dando oportunidade para todos nós o quê? Decidir em que lado nós queremos estar. Mas em algum momento Deus vai aplicar a justiça dele. Tiago 1, 16, 18 diz assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, se você está recebendo alguma bênção, alguma coisa que te faz bem, vem de Deus. Descendo de quem? Dos pais das luzes. Então, Deus é o pai das luzes. Né? Luz, né? Tem um conceito aqui físico. Né? Luz, na verdade, tem característica de matéria e de onda. Né?
né? É a base, né, da maior parte das coisas que tem na natureza. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda o quê? O caráter dele, nem varia a natureza dele. Segundo a sua vontade, qual é o plano dele para mim e para você? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, quem é a verdade? A Bíblia diz que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Bíblia também diz que Jesus é a palavra. Então, nós somos criados por quem? Por Jesus. Para o quê? Para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então, o plano de Deus, meus irmãos, não mudou nem vai mudar. Existem seres no céu que Deus criou que são poderosos, né, e têm, né, condições, né, muito melhor do que a gente, mas Deus decidiu que nós fomos criados para ser os primícias, sabe o quê? Os principais das suas criaturas. Porque Deus criou a nós, nos trouxe a existência para sermos que filhos dele. Filhos dele. Isso é uma honra e é uma grande responsabilidade. Apocalipse 4:11 diz: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder. Então, Deus, Yahvé, é digno. Digno no sentido que ele tem os direitos. A ele pertence. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Basta isso. Ele é o Criador. Por tua vontade, aí vem algo muito profundo. Ó. Por tua vontade são. Significa são aqui. São é um verbo presente. Ou seja, nós somos o que somos porque Deus está mantendo a gente. O próprio Satanás ainda não foi destruído porque Deus tem um propósito de mostrar para o universo e para todos os seres, né, que existem, né, criados, quem é Satanás, qual a natureza dele. Mas ele já poderia ter deixado de existir. E ele só está existindo ainda porque Deus o mantém. E diz, então, por vontade de Deus, tudo que existe são, ou seja, permanece como é. O sol, a lua, as estrelas, né, ainda existem porque Deus tem mantido elas. E foram criadas. Né? Criou, Deus cria e também mantém. Não é só criar. Né? Isaías 46, 9 a 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Então, como é que a gente vai lembrar disso? Somente lendo a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia, não orarmos, nós não vamos lembrar nem vamos entender nada do que aconteceu no passado. Sabe por quê? Existe hoje, né, TikTok, Facebook, o povo mentindo direto sobre a Bíblia, deturpando a Bíblia, tentando dizer que a Bíblia não tem validade, diz que Jesus também não tem, seja por quê? Jesus disse que a tua palavra, ou seja, em João 17, é a verdade. Então eles têm que atacar a verdade. Porque se eles não atacar a verdade, né, a mentira, como é que a mentira vai se estabelecer? Então, não se iluda. A verdade é a palavra de Deus. E com a verdade, você vai conhecer as coisas passadas. Você vai conhecer quem é Lúcifer, quem é Satanás, né? Quem são os anjos. Você vai conhecer todas as coisas. E nosso Deus é o Deus que anuncia o fim desde o princípio, imagina. Para Deus não existe o tempo. Eu estive estudando um livro, né? Muito interessante que eu pude entender. É assim, o universo, a gente pensa que foi criado no tempo. Né? Ou seja, criado no tempo significa assim, já existiu o tempo e Deus criou o universo. Mas isso não é a verdade, não. Sabe qual é a verdade? O universo foi criado junto com o tempo. Antes do universo não existia tempo. Deus não precisa de tempo. Deus é atemporal. É por isso que ele pode dizer que ele anuncia o fim desde o princípio. Por quê? Porque ele sempre é, sempre foi e sempre será. O tempo passa a existir para quando existe o universo. Aí marca-se o tempo da criação do universo. Marca-se o tempo da criação da raça humana. Ou seja, Deus foi criando. Aí o tempo passa a existir para essas coisas que foram criadas. Não para Deus. Então, para Deus, ele sabe o fim e já conhece também o princípio. Ele sempre esteve, né? Sempre está, né? No presente. Deus sempre está no presente. Então, aqui ele diz, anuncia o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não ocorreram. E ainda diz mais o quê? O conselho aqui significa o quê? A decisão de Deus. A vontade dele, diz aqui, será firme. Firme no sentido de que ela não vai ser alterada. Farei toda a minha vontade. Ou seja, aí nós vamos entender a profundidade de quem é Deus. Porque Satanás faz as escolhas dele, faz. Deus ajuda Satanás a fazer as coisas dele? Não. Deus está combatendo Satanás. Satanás faz planos, né? E esses planos às vezes acontecem.
Mas no final de tudo, a vontade de Deus é que vai ser estabelecida. Ou seja, nós fazemos escolhas, Satanás faz escolhas, os anjos fazem escolhas, mas não nos esqueçamos que Deus também faz escolhas. E no final, a escolha e a vontade dele é que vai prevalecer, mesmo Deus permitindo que nós façamos escolhas. E que Satanás também faça a escolha dele. Porque sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele não precisa manipular a realidade para a vontade dele ser estabelecida. Mesmo com todas as escolhas, no final ele está dizendo aqui, a vontade dele vai ser estabelecida. E qual é a vontade dele? Haverá um novo céu e uma nova terra. Nós seremos as primícias das criaturas dele. Nós vamos viver na presença dele. Essa é a vontade dele. Isso vai acontecer? Pode ter certeza que vai acontecer. Não tenha dúvida, não. A questão é, você vai fazer parte disso? Essa aqui é a pergunta. Deus está te convidando, assim como a mim, para escolher fazer parte disso. Porque isso vai acontecer. Mateus 5, 38 e 45, Jesus chega e diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Né? No passado, né, as pessoas assim, você perdia um olho, então tirava o olho do outro. Assim, no aspecto de justiça, aparentemente é justo, né? Se você não levar em conta o contexto, né? Levar em conta a conjuntura, né? De tudo que ocorreu. Mas Jesus diz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Deus não quer que a gente resista, Jesus, ao mal. Mas não resistir ao mal? A gente tem que aceitar o mal? Não, não é isso que Jesus está dizendo, não. Ele dá o exemplo como a gente tem que combater o mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. No sentido que você não deve revidar da mesma forma que a pessoa lhe atacou. Não quer dizer que você não deve se defender, não. Não se confunda isso, não. Deus, quando for atacado no céu, ele não aceitou que o céu permanecesse da bagunça que Satanás queria criar. Chegou o momento que Deus expulsou ele do céu. Agora, a forma que Deus expulsou foi da forma correta. Não foi como Satanás age. E ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe e tirar-te a túnica, larga-te também a capa. Então, Deus tem hora que é melhor perder. Às vezes, perder é ganhar. Às vezes, muitas vezes, perder é ganhar. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Isso aqui pela misericórdia de Deus. Né? Isso não quer dizer que a gente vai fazer isso aqui alegre nem satisfeito, não. É o princípio que Jesus estabeleceu. E ele disse mais, dá a quem te pedir. Imagina, dá a quem te pedir. Né? Dá aí 1 milhão, né? Você tem 1 milhão, vai dar para a pessoa. Né? Dificilmente vai fazer isso, né? Não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti, né? Imagine. Já passei por essa experiência. Né? Então, já pedi emprestado, já tomei emprestado, já emprestei. Né? Nenhuma das duas situações são fáceis, né? Mas Deus diz que a gente tem que fazer isso, porque tem pessoas que necessitam ser ajudadas. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que Jesus fala. As pessoas, né? Ama o próximo, aquele que está contigo, né? E odia o teu inimigo. Jesus diz, não, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Amar não significa que você tem intimidade, não. Que você vai fazer tudo, né? Para o inimigo, né? Lhe destruir. Não. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não tinha intimidade com Satanás. Jesus não ajudava Satanás a, né, fazer os planos que ele tinha. Mas Jesus amava e continua amando Satanás. Por isso Satanás ainda está vivo. Deus tem misericórdia. Bendizei os que vos maldizem. Imagina. Dá bênção para as pessoas que estão te amaldiçoando. Fazei bem aos que vos odeiam. Então o princípio é fazer o bem. Mas não fazer o bem não implica que você tem que ser destruído pelo inimigo, né? Cuidado. Orai pelos que vos maltratam e que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está onde? Nos céus. Então Deus, né, quer que a gente faça o melhor para mesmo as pessoas que são nossos inimigos. Mas você também tem que se preservar. Né? Tem que ter cuidado. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Interessante aqui que Jesus mesmo está dizendo que o sol é quem se move aqui. Ó. O sol se levanta. E hoje tem toda uma discussão dizendo que o sol está parado, é a terra que está se movendo ao redor do sol. Olha, quem criou o sol foi Jesus, viu?
Eu, eu posso dizer para você, se Jesus falou isso aqui, quem se move é o sol. Eu não tenho dúvida, não. Se você tem dúvida ainda, você não conhece quem é Jesus. Romanos 12, 17, 21 diz: a ninguém torneis mal por mal. Para completar o que Jesus falou, Deus explicou para Paulo isso aqui, ó. Não devemos pagar o mal com o mal. Deus não pagou o mal que Satanás fez com o mal. Deus faz o bem sempre. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, quem puder fazer perante todas as pessoas, façamos. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque nem sempre a gente vai poder ter paz, porque a pessoa não quer ter paz. Satanás não quis ter paz com Deus. Tem pessoas que elas não aceitam a paz. Então, é por isso que está dizendo aqui, se for possível, se for, se for condição sua ter paz, tenha paz, mas nem sempre você vai, a pessoa vai querer paz. E aí, paciência. Mas do seu lado é você buscar a paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira? A ira de Deus. Porque está escrito, Deus diz, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então, Deus, que está vendo todo o contexto, tudo o que está acontecendo, às vezes a gente não está, praticamente, a gente não está vendo quase nada que está acontecendo. Então, a gente entrega a Deus, porque Deus está acompanhando tudo. E aí, quando ele agir, vai ser com justiça. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Imagina, às vezes o inimigo está dentro de casa, né? Ou está próximo de casa. Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Você vê José, foi perseguido pelos irmãos. No final, quem deu de comer para os irmãos foi José. Para o bem deles. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, ó, é um princípio importantíssimo. Nós não conseguimos, é por isso que Deus falou, Jesus falou, resistir ao mal. A gente não vai conseguir resistir ao mal. Nós só vamos vencer o mal com o bem. Nós temos que fazer a escolha. Eu vou fazer o bem. Ao fazer o bem, nós vencemos o quê? O mal. Nós não vamos conseguir resistir o mal por si só, sem fazer o bem. Nós temos que fazer o que Jesus ensinou, vencer o mal com o bem. E aí, isso é uma escolha minha e sua. Deus nos dá recompensa se nós seguimos os conselhos dele, com certeza. Mateus 6, 3 a 6 diz: quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda, o que faz a tua direita. Ó, significa isso. Se possível, não faça propaganda que você está fazendo. Para que a tua esmola seja dada em segredo, em secreto, né? E teu pai que vê em segredo ou em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então Deus não faz propaganda. Deus todo dia manda o sol e a lua, sabia, para nós? Manda a chuva, manda os alimentos, ele não está fazendo propaganda. Podia ter algo, né, lá no céu, em cima, né, uma propaganda, né, uma logística, né, umas imagens, né, dizendo, ó, eu estou fazendo isso, vendo aquilo. Você vê Deus fazendo isso? Não. Ele está mantendo a gente do mesmo jeito, sem propaganda. Então, Deus também vai te abençoar. Não precisa você estar fazendo propaganda. E quando orar, você fizer oração, não seja, Jesus fala, como os hipócritas. As pessoas, eu sou uma pessoa de oração, né? Então, passar o dia na igreja, ou passar a semana, né, em oração na igreja. Não, quem foi que disse que precisa disso? Deus disse que a gente tem que trabalhar 6 dias. E descansar no qual? No 7º. É isso que Deus falou. Não foi passar 6 dias na igreja, né, sem fazer nada. E aí, quem vai produzir alimento? Quem vai trabalhar? Quem vai ajudar as pessoas? Somos nós que temos que fazer isso. Né? Então, a oração faz parte da vida, mas não é a vida. Então, aqui diz, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga. Né? A sinagoga lá era a igreja. E as esquinas das ruas, né? Faziam isso até nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus diz, em verdade vos digo que já receberam o galadão, né? Estavam se enganando. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai em segredo. Né? Então, faça suas orações silenciosas, suas orações em pensamento, suas orações no seu lar, dentro de casa, com seus familiares. Essa é a oração que Deus está pedindo. Sem propaganda, sem alarde. Faça seu culto, né, familiar.
Esse é o principal culto. Não é o culto da igreja, não, viu? É o culto que Abraão fazia. É o culto familiar. Abraão não tinha sinagoga, né? Mas Deus diz: Abraão, meu amigo, né? Abraão, onde ele ia, ele fazia o culto, os familiares. Então, Deus que te vê em segredo vai recompensar você de forma pública. Aí você vai ver isso acontecer. Salmos 91, 5 a 9 diz: Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Se você fizer isso, pode vir uma seta voando de dia e Deus diz: Não, pode ir, eu estou contigo. Vai vencer essa seta aí. Nem da peste que anda na escuridão, né? Então, Covid, né? Vírus, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Deus não se preocupe, não. Eu estou contigo. Deus faz isso. Nem da mortandade que assola o meu dia. Isso aqui ainda aqui é uma profecia para o futuro, viu? Vão existir pragas e pessoas do povo de Deus vão estar no meio dessa confusão e Deus diz que vai manter essas pessoas vivas. Provavelmente isso aqui está relacionado com as pessoas do tempo do fim e do tempo da volta de Jesus. Aqui diz: 1.000 vão cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Ou seja, isso não aconteceu ainda com ninguém. E se isso vai acontecer, com certeza, provavelmente vai ser no tempo do fim, no tempo da grande angústia de Jacó, que a Bíblia fala em Daniel 12. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, ó, que recompensa é essa? Quando Jesus volta na segunda vinda, os ímpios que acontece com eles são destruídos. Então, isso aqui é uma profecia para o futuro. Mas isso serve para hoje também, para a sua vida? Serve. Se você obedecer a Deus, Deus vai te proteger. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E se você morrer, meu, morrerá com Deus. Deus vai dizer: não, você vai descansar e eu vou te trazer de volta na manhã da ressurreição. Na ressurreição. Deus te abençoe a mim também. Salmo 103, 10 diz o quê? Não nos tratou Deus segundo os nossos pecados. Deus nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades, que são o quê? Pecado, transgressão da lei de Deus. Deus fizesse isso, a gente já tinha sido destruído há muito tempo. Mas Deus tem um plano para que nós estejamos com Ele na eternidade. Eu e você. Segundo Timóteo 4, 7, 8 diz: combati o quê? O bom combate. É isso que Deus quer que a gente faça. Combata o bom combate. Termine a carreira que você começou com Jesus. Guarde a fé. E aí você vai poder dizer as palavras que Paulo falou agora. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo morreu. Ele estava feliz? Não, quem está feliz em morrer? Né? Com a cabeça ser cortada. Mas ele sabia que a coroa da justiça estava guardada. E que o Senhor, justo juiz, vai dar para ele um dia, naquele grande dia. Que grande. Não somente a mim, Paulo fala, mas também a todos que amarem a vinda de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, temos que batalhar, porque o tempo está cada vez mais próximo. As coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas. Né? Desde a pandemia, a coisa tem acelerado. Viu? Os direitos de propriedade, direito de liberdade, né? Daqui a pouco vão querer tomar também a liberdade religiosa. Viu? Estão discutindo agora a liberdade de expressão. Né? Até pensar, né, em alguma coisa estão querendo lhe prender. Né? Aí vai chegar uma hora que poderá chegar no quê? Na liberdade religiosa. Né? Porque o Satanás não quer que as pessoas façam suas escolhas. Mas nós, povo de Deus, temos que ajudar a preservar os direitos naturais que Deus deu. Direito à vida, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito de propriedade, né? Tudo isso aí Deus deu para a humanidade. Nós temos que ajudar a manter isso aí. Viu? Onde nós estivermos, na esfera de influência que nós tivermos, nós temos que lutar para manter isso aí. Isso faz parte da batalha, porque sem isso, como é que a gente vai pregar o evangelho? Tem países socialistas hoje que você andar com a Bíblia, você é preso ou metralhado, como a Coreia do Norte. E alguns ainda falam. Infelizmente, tem cristão ainda apoiando o socialismo. Infelizmente. Não está entendendo o que está acontecendo. O socialismo foi criado para perseguir o cristianismo, acabar com o cristianismo. Precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. Se você confia em Deus e caminha no caminho que Ele quer que você trilhe, Ele vai te enviar auxílio no momento certo.
O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas, porque Jesus já trilhou, meu amigo, minha irmã ou minha irmã, a pegada. Qual o caminho que tem para vencer Satanás? Cada espinho que fere nossos pés feriu também de Jesus, muito mais ainda de Jesus. Viu? A cruz que somos chamados a carregar não é a que Jesus carregou, viu? A nossa é leve. Ele levou a nossa de todos os salvos, ele teve que levar. Ele teve que carregar. O Senhor permite que venham conflitos a fim de prepararem nosso coração para o quê? Para a paz. A gente vê que nós somos fracos, nós necessitamos dele e que temos que lutar também. O tempo de angústia será uma prova terrível, falei antes, para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima, ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. E Deus vai fazer aquilo, ó, 1.000 vão cair a teu lado, 10.000 vão cair à tua direita e nenhum mal vai te acontecer. Imagina? Quando as pessoas virem isso, eles vão reconhecer que nós andamos com Deus. E nós sejamos parte desse povo. Viu? E eu finalizo com um verso aqui de Judas, 1 de 1 a 3. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai. Nós somos chamados para ser santificados por Deus. Conservados em Jesus Cristo. Jesus nos mantém. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Para mim e para você. Tive por necessidade de escrever-vos o quê? E exortar-vos ao quê? Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé foi entregue a mim e a você hoje. Você ainda não tinha decidido que você toma a decisão de receber essa fé e batalhar por ela, manter ela, combater o bom combate e guardar a fé. Que Deus te abençoe, a você e seus familiares. Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a você um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, no pôr do sol do sábado. Você não guarda ainda o sábado, comece a guardar. Porque isso faz parte da salvação. Não é o que nos salva, mas faz parte dos salvos. Que Deus te abençoe a ti e teus familiares.